22 de novembro de 1963, meio-dia e 30. Esse foi o momento exato em que o tempo parou em Dallas, no Texas. O presidente John Kennedy avançava lentamente em um Lincoln Continental azul marinho. O carro era um conversível sem capota. Kennedy ocupava o banco traseiro direito, expondo-se totalmente ao público. Ao seu lado, Jackie Kennedy usava um tailleur rosa e um chapéu pillbox. Ela raramente acompanhava o marido em viagens políticas, mas naquela manhã de sol, ela estava lá. 200.000 pessoas ocupavam as calçadas da Main Street. Elas gritavam e acenavam. O calor era intenso. Apenas algumas horas antes, o clima era de pura hostilidade. Jornais locais publicaram anúncios de página inteira acusando o presidente de traição. Panfletos o chamavam de comunista. Dallas era um caldeirão de ódio político. Por que a segurança removeu a capota de acrílico do carro? A decisão partiu do próprio gabinete presidencial. Eles queriam que o povo visse o líder sem barreiras. Mas na prática, isso criou o cenário perfeito para um atentado. Como ninguém notou os atiradores? O serviço secreto monitorava as janelas, mas o campo de visão era vasto demais. No depósito de livros da Praça Dilley, o cano de um rifle já estava posicionado. A primeira-dama do Texas, Nellie Connolly, sentada no banco da frente, virou-se para Kennedy. Ela disse: "Senhor presidente, não pode dizer que Dallas não o recebeu bem." Kennedy sorriu. Ele ajustou o paletó e acenou para a multidão à direita. Faltavam apenas 8 minutos para o fim. O que Jack testemunharia segundos depois mudaria a história para sempre. Na filmagem de Abram Zapruder, nota-se: o carro faz uma curva lenta de 120 graus para Elm Street. O veículo reduz a velocidade para menos de 15 km por hora. Houve-se o primeiro estalo. Parecia um escapamento de carro. Depois, o segundo disparo. O corpo de Kennedy se inclina para dar à frente. Suas mãos sobem até o pescoço. À primeira vista, parecia um susto, mas na prática, o presidente já estava mortalmente ferido. Jackie Kennedy se inclina sobre o marido. O terceiro tiro atinge o alvo. O impacto projeta o presidente para trás. No quadro da câmera, vê-se o sangue atingindo o uniforme rosa da primeira-dama. Ela não gritou imediatamente. Ela subiu no porta-malas do carro em movimento para recolher fragmentos do crânio do marido. O agente Clint Hill correu e saltou no para-choque traseiro. Ele empurrou Jack de volta para o assento. O carro acelerou bruscamente em direção ao Hospital Parkland. O desfile terminou ali. O governo mudou de mãos em um corredor de hospital. Assim, terminou a era de Camelot. 12h30. Dallas. O sol de novembro brilha forte sobre o asfalto da Elm Street. A limusine presidencial vira à esquerda na Houston Street. O veículo desliza em baixa velocidade, seguindo o traçado planejado. Kennedy sorri e acena. Por que o carro reduziu a velocidade justamente ali? Havia um protocolo de segurança, mas naquele trecho, a velocidade caiu para apenas 18 km por hora. O alvo estava exposto. À primeira vista, um desfile festivo, mas na prática, uma armadilha a céu aberto. O comboio atravessa a Dealey Plaza. O Texas School Book Depository surge à direita, um prédio de tijolos vermelhos com 7 andares. Nas janelas, funcionários se inclinam para fora. Eles querem ver o presidente de perto. No 6º andar, o cenário é diferente. Na janela do canto sudeste, caixas de livros estão empilhadas. Elas formam um muro, um esconderijo milimetricamente montado. 12h30. Houve-se um estalo seco. Primeiro disparo. O projétil erra o alvo e atinge o asfalto. A multidão não reage de imediato. Muitos pensam ser o escapamento de uma moto. Segundos depois, o segundo tiro. A bala perfura a parte superior das costas do presidente. Ela atravessa o pescoço e continua a trajetória. O projétil penetra no corpo do governador John Connolly, sentado logo à frente. No quadro, Kennedy leva as mãos à garganta. É um gesto reflexo. Ele não consegue falar. O ar foi cortado. Jackie Kennedy se vira para o marido. Ela não entende a origem do som. Abraham Zapruder está posicionado sobre um pedestal de concreto. Ele segura uma câmera Bell e Howell de 8 mm. O visor da câmera registra tudo. Zapruder não para de filmar. Ele grita desesperadamente que o mataram, mas o dedo continua pressionando o disparador por puro instinto. Terceiro tiro. O impacto final. Na filmagem, nota-se, a cabeça de Kennedy sofre um impacto devastador. Zapruder descreveria a cena como uma explosão de fogos de artifício. O presidente desaba para o lado. A reação de Jackie é imediata. Ela sobe no porta-malas do carro em movimento.
A câmera registra a primeira-dama esticando o braço sobre a lataria. Ela recolhe fragmentos do crânio do marido. Mais tarde, ela diria não se lembrar desse momento. Um agente do serviço secreto corre atrás do Lincoln. Ele pula no para-choque traseiro. O agente alcança Jackie e a empurra de volta para o assento. O motorista pisa fundo. O motor ruge. O Lincoln acelera violentamente. O destino é o Parkland Memorial Hospital. Pelo rádio, um repórter transmite em choque. A voz dele falha. Ele grita que houve um tiroteio e que o hospital deve se preparar para um ferimento grave. 26 segundos e meio. Esse foi o tempo total da sequência. 486 quadros de filme gravados por Zapruder. Tornou-se o crime mais documentado da história. Milhões de pessoas veriam as imagens, mas ninguém compreendia a escala do que acabara de ocorrer. A corrida contra a morte havia começado. Hospital Memorial Parkland. Sala de trauma número 1. O neurocirurgião Kenneth Sellier corre pelo corredor. Ele empurra portas duplas e desvia de macas em alta velocidade. O barulho no hospital é ensurdecedor. O que ele encontra ao entrar na sala é um cenário de guerra. O lado direito do crânio do presidente apresenta um ferimento dentado e vasto. Faltam partes do osso. O impacto arrancou pedaços da cabeça. Kennedy ainda respira. O ritmo é irregular e fraco. A equipe luta para inserir um tubo na traqueia. Eles executam massagens cardíacas e uma traqueostomia de emergência. Injetam adrenalina direto no coração. Bolsas de sangue e oxigênio entram no sistema. Os movimentos são coreografados e precisos. Mas os médicos entendem a realidade. É impossível salvar o paciente. Às 13 horas, o anúncio oficial é feito. O presidente John F. Kennedy está morto. Ele tinha 46 anos. No corredor, a imagem é estática. Jacqueline Kennedy veste o terno rosa encharcado de sangue. Ela está imóvel. No vídeo da época, nota-se. Ela se recusa a trocar de roupa. Ela quer que o mundo veja o que fizeram com ele. A 2 quilômetros dali, a operação muda de fase. A polícia de Dallas invade o depósito de livros do Texas. 45 minutos depois, surge a primeira pista. No 6º andar, canto sudeste, eles encontram o ninho do atirador. 3 cartuchos vazios no chão. Entre as pilhas de caixas, um rifle italiano Mannlicher Carcano, calibre 6,5 mm. A arma possui mira telescópica. Um funcionário temporário não apareceu para a chamada. Nome: Lee Harvey Oswald. A caçada humana começa agora. 13 horas e 15 minutos, bairro de Oak Cliff. O policial J.D. Tippit aborda um suspeito na rua. 4 disparos rasgam o silêncio. Tippit cai morto. Testemunhas descrevem um homem correndo entre as casas. 13 horas e 40 minutos, Texas Theater. O cinema está escuro e quase vazio. Policiais cercam o prédio após uma denúncia. Oswald é localizado e algemado dentro da sala de projeção. À 1 da manhã de 23 de novembro, a acusação se torna oficial. Lee Harvey Oswald é indiciado pelo assassinato do presidente. O interrogatório dura 12 horas. Não há gravações, não há advogados presentes. Oswald nega tudo. Ele repete a mesma frase várias vezes. Diz que não tem relação com o crime. Os detetives anotam contradições e mentiras evidentes. Mas quem era realmente esse homem? Lee Harvey Oswald nasceu em 18 de outubro de 1939. O local foi Nova Orleans. O passado dele explicaria o presente? À primeira vista, um funcionário comum, mas na prática, o homem mais procurado do planeta. – 1939. Lee Harvey Oswald nasceu marcado pelo luto. Seu pai morreu de ataque cardíaco 2 meses antes do parto. A estrutura familiar nunca existiu. Por que Oswald se tornou um pária? Ele buscava uma ordem que nunca teve em casa, mas o sistema o rejeitou primeiro. Aos 12 anos, ele já vagava pelas ruas sem destino. A polícia o deteve por vadiagem. O laudo psiquiátrico da época foi seco. Oswald era emocionalmente perturbado. O médico anotou a causa: falta total de uma vida familiar estável. O movimento era sua única constante. Ele trocou de escola 12 vezes durante a juventude. Nunca criava raízes, nunca fazia amigos. Aos 17 anos, tentou uma saída radical. Alistou-se nos Marines. Ali, aprendeu a atirar e a manusear rifles de precisão. Mas a disciplina militar não curou sua frustração interna. 1959, Oswald recebeu a dispensa do serviço ativo. Ele não perdeu tempo. Apenas 9 dias depois, comprou uma passagem e embarcou para a União Soviética. No quadro,
Oswald tenta renunciar à cidadania americana em Moscou. Ele queria ser soviético. O governo de Moscou desconfiou e negou o pedido de cidadania permanente. Ele foi enviado para Minsk. Lá, trabalhou em uma fábrica de eletrônicos. Conheceu Marina Nikolaevna Prusakova e casou-se rapidamente. À primeira vista, ele encontrou a paz no comunismo, mas na prática, ele continuava um estranho. Em junho de 1962, Oswald desistiu do sonho soviético. Retornou aos Estados Unidos trazendo-lhe a esposa e a filha pequena. Ouve-se o som de panfletos sendo entregues nas calçadas. Oswald se tornou um militante barulhento nas ruas de Nova Orleans. Ele se declarava marxista e distribuía material a favor de Fidel Castro. Ele tentou voltar ao exterior. Visitou as embaixadas da União Soviética e de Cuba na Cidade do México. Queria vistos de trânsito. Foi recusado em ambos os lugares. Testemunhas da embaixada relataram um detalhe técnico. O russo e o espanhol de Oswald eram péssimos. Quase ninguém conseguia entender o que ele dizia. Relatos de inteligência do FBI revelaram um dado sinistro. Fidel Castro teria afirmado a informantes que Oswald esteve na embaixada cubana. Naquele dia, ele se ofereceu abertamente para matar o presidente Kennedy. Oswald era um homem isolado, um desertor frustrado em busca de um propósito de sangue. Outubro de 1963. Oswald conseguiu um emprego simples. Ele começou a trabalhar no Texas School Book Depository, exatamente na Dealey Plaza, 22 de novembro. Naquela manhã, Oswald carregava um pacote comprido envolto em papel pardo. Um colega perguntou o que era aquilo. Oswald respondeu: varetas de cortina. A investigação da comissão Warren provou o contrário. O pacote escondia um rifle Mannlicher Carcano desmontado. Não havia margem para erro. O plano estava em curso 3 dias depois. 25 de novembro de 1963. Washington parou para o funeral de uma nação. Na filmagem, nota-se: o caixão está coberto pela bandeira dos Estados Unidos. O corpo de John F. Kennedy seguia da Casa Branca para o Capitólio. O cortejo era lento. Um armão de artilharia levava o presidente puxado por 6 cavalos cinzentos. O som dos cascos no asfalto era o único ruído na capital. Assim, terminou uma era. 22 de novembro de 1963. O mundo parou. Ao lado do cortejo, um cavalo preto caminhava sem cavaleiro. O animal carregava apenas as botas invertidas nos estribos. Na tradição militar, isso simboliza um líder caído em combate. O silêncio da procissão era absoluto. Representantes de 99 nações ocupavam as ruas de Washington. Foi a maior concentração de líderes diplomáticos da história até aquele momento. Nas casas, milhões de pessoas assistiam às transmissões em preto e branco. A cena é clara. A população nas calçadas não grita. Eles observam em transe. Muitos choram abertamente. Walter Cronkite, o âncora da CBS News, encara a câmera. No vídeo, nota-se que sua voz vacila. Ele retira os óculos. Anuncia que o presidente Kennedy morreu às 13 horas, horário central. Cemitério Nacional de Arlington. O corpo de Kennedy foi levado para uma encosta suave, abaixo da Arlington House. Ele recebeu honras militares completas sob o som de salva de tiros. A viúva Jacqueline Kennedy aproximou-se da sepultura. Ela acendeu uma chama eterna. O fogo deveria queimar para sempre como símbolo de memória. Ao lado dela, o pequeno John Jr. esperava. Amanhã ele completaria 3 anos de idade. Ouve-se o comando militar. O garoto ergue a mão direita, ele presta uma saudação final ao caixão do pai. A imagem congelou no tempo como o símbolo máximo do luto americano, mas o derramamento de sangue em Dallas não havia terminado. 24 de novembro, 11 horas e 21 minutos da manhã. Subsolo do quartel-general da polícia de Dallas. Lee Harvey Oswald saiu do elevador. Ele estava algemado aos detetives Jim Leavell e Alice Graves. Os policiais seguravam seus braços com força. O plano era transferir o prisioneiro para a cadeia do condado, um local mais isolado e seguro. O corredor estava entupido. Repórteres se acotovelavam com gravadores e microfones. Câmeras de TV pesadas eram manobradas com dificuldade. O estalo dos flashes era constante. Pareciam relâmpagos artificiais atingindo o rosto de Oswald. De repente, o caos. Jack Ruby, um dono de boate local, rompeu a barreira de jornalistas. Ele avançou com um movimento seco e direto. Nas mãos, um revólver calibre .38 que estava escondido sob o casaco. Ruby disparou uma única vez a queima-roupa. O som do tiro ecoou pelo concreto.
Tudo aconteceu ao vivo, diante de milhões de telespectadores em rede nacional. O Guinness World Records registraria o fato como o primeiro assassinato humano transmitido em tempo real na televisão. Terence McGarry, repórter da UPI, estava a apenas 3 metros. No quadro da imagem, vê-se um vulto escuro cruzando a visão. Segundos depois, policiais saltam sobre Ruby. Outros tentam amparar Oswald, que desaba no chão de cimento. Ruby gritou ofensas enquanto era imobilizado. Chamou Oswald de rato e assassino do presidente. No chão, Oswald agonizava. Ele foi colocado em uma maca às pressas. A câmera registra. A camisa de Oswald está rasgada. Logo abaixo da caixa torácica, do lado esquerdo, surge uma mancha de sangue. Um pequeno buraco azul na pele. O destino foi o Parkland Memorial Hospital. Oswald deu entrada na mesma sala de emergência onde Kennedy havia morrido 2 dias antes. Os médicos operaram, mas não houve sucesso. 2 horas depois, Lee Harvey Oswald foi declarado morto. Com ele, as respostas desapareceram. Não haveria julgamento. Não haveria confissão. Jack Ruby silenciou para sempre o único homem que poderia explicar o que aconteceu em Dallas. A história terminou em silêncio. 25 de março de 1911. Em Chicago, nascia Jacob Leon Rubenstein, o homem que o mundo conheceria como Jack Ruby. Ele era dono de casas noturnas no Texas, um empresário da noite com um passado turbulento. Por que Ruby apertou o gatilho? Parecia um ato de justiça espontânea. Mas o FBI nunca aceitou explicações simples. A infância de Ruby foi um caos. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 10 anos. O ambiente doméstico era desfeito e violento. Na idade adulta, ele se cercou de figuras do crime organizado. Eram amigos, conhecidos e parceiros de negócios ligados à máfia. O FBI investigou cada conexão. Eles procuravam um elo entre esses criminosos e o assassinato de John Kennedy. O resultado foi o vazio. Os agentes não estabeleceram qualquer vínculo entre os contatos de Ruby e suas ações em 24 de novembro de 1963. À primeira vista, um vingador. Mas na prática, um enigma. Ruby deu sua versão oficial. Ele afirmou que matou Lee Harvey Oswald para poupar Jacqueline Kennedy. Queria evitar que a viúva retornasse ao Texas para um julgamento traumático. Essa foi a sua justificativa pública. Março de 1964. O julgamento começou. O advogado Melvin Belli apresentou uma defesa técnica e estranha. Ele alegou que Ruby sofreu um episódio de epilepsia psicomotora. Segundo a defesa, ele perdeu a consciência no momento do disparo. No vídeo, nota-se: Ruby permanece impassível. O júri não acreditou na tese de incapacidade mental. O veredito veio rápido, culpado de assassinato com malícia. A sentença foi a morte. 2 anos se passaram. Em outubro de 1966, o Tribunal de Apelações do Texas derrubou a decisão. Os juízes apontaram erros graves. Testemunhos inadequados foram aceitos. Além disso, Ruby jamais teria um julgamento justo em Dallas. Um novo julgamento foi marcado para Wichita Falls, mas o destino interrompeu o processo. Janeiro de 1967. Jack Ruby morreu de câncer no pulmão em um hospital de Dallas. O local da morte carrega uma coincidência sombria. Era o Parkland Memorial Hospital, o mesmo lugar onde Kennedy e Oswald morreram. Os 3 protagonistas da tragédia terminaram no mesmo endereço. A história entrou em um novo estágio. 29 de novembro de 1963. Lyndon B. Johnson criou a Comissão Warren. O nome vinha de seu presidente Earl Warren, chefe de justiça dos Estados Unidos. A investigação durou 10 meses intensos. Foram ouvidas 552 testemunhas. Peritos analisaram cada fragmento de bala e cada centímetro da Praça Dealey. Em 24 de setembro de 1964, o relatório final foi entregue. Eram 888 páginas de texto. Outros 26 volumes foram preenchidos com depoimentos e evidências. A conclusão foi seca. Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Ele disparou contra Kennedy e contra o governador John Connally. Não houve conspiração. Nem Oswald, nem Jack Ruby faziam parte de qualquer grupo organizado. Mas isso era apenas o começo das dúvidas. Em 1978, o Comitê Seleto da Câmara retomou o caso. Havia novas alegações. Agências federais teriam escondido informações cruciais da Comissão Warren.
O governo precisava reexaminar as lacunas. A conclusão de 1978 mudou o rumo da história. O comitê declarou que Kennedy foi provavelmente assassinado em uma conspiração. O relatório citou a possibilidade de múltiplos atiradores. Mencionou o envolvimento do crime organizado. Décadas se passaram. O debate continua vivo. A verdade parece enterrada sob camadas de documentos sigilosos. No quadro, o registro visual do caos, o filme de Zapruder, a gravação que mudou tudo. 26 segundos. Esse é o tempo exato da sequência colorida e muda, gravada em uma película de 8 mm. O autor era Abraham Zapruder. Sua câmera capturou a passagem da carreata presidencial pela Dealey Plaza, em Dallas. Era tarde, 22 de novembro de 1963. Por que esse filme mudou o mundo? A resposta é simples. Ele registrou de forma brutal a execução de um presidente ao vivo. Zapruder não era um profissional, mas entendeu o que tinha em mãos. Ele revelou o filme quadro a quadro. Eram 486 frames de puro impacto. No dia seguinte, agentes do serviço secreto estavam na sua frente para analisar cada milímetro de película. A negociação foi rápida. Zapruder encontrou o representante da revista Life. O preço pelos direitos da filmagem, $150 mil. Mas o dinheiro não trouxe paz. Zapruder começou a ter pesadelos. Ele via o disparo repetidamente enquanto dormia. À primeira vista, era apenas um registro histórico, mas na prática, era um trauma pessoal. Zapruder impôs uma condição inegociável para a publicação. O quadro 313 deveria ser removido. Era o momento exato em que o projétil atingia a cabeça de John Kennedy. Esse frame tornou-se um fantasma. Ficou escondido do público por 12 anos. A exibição só aconteceu em 1975 no programa Good Night America. No vídeo, nota-se a reação da audiência. O país parou diante da televisão. Hoje, os números mostram que o impacto não diminuiu. Uma pesquisa Gallup revela um dado contundente. 59% dos americanos acreditam em conspiração. Eles não aceitam a versão oficial de um atirador solitário. A Dealey Plaza virou um ponto de peregrinação. No 6º andar do antigo depósito de livros do Texas, funciona um museu. O espaço foi reconstruído com precisão cirúrgica. Os peritos usaram fotografias e registros originais da cena do crime para posicionar cada objeto. Ouve-se o silêncio dos turistas que visitam o local. Eles caminham pela calçada e param perto do gramado. Todos olham para a mesma direção, a janela do canto sudeste. Eles tentam entender como um rifle de $21, comprado pelo correio, mudou o rumo de uma superpotência. Mas isso era apenas o começo das dúvidas. A sensação de inocência da América morreu naquele asfalto ensolarado. O assassinato encerrou uma era de confiança absoluta no governo. Kennedy falava em levar o homem à lua e em sacrifício pelo país. As balas interromperam essas promessas em pouco mais de 26 segundos. As perguntas continuam sem resposta. As teorias se multiplicam a cada década. A nação permanece assombrada por aquele meio-dia em Dallas. Em Arlington, a chama eterna ainda queima sobre o túmulo do presidente. Ela lembra que, às 12h30 daquela sexta-feira, o impossível aconteceu. Um presidente foi executado em público. Nada voltaria ao normal. Você já conhecia os detalhes técnicos da filmagem de Zapruder? O que pensa sobre a versão oficial dos fatos? Escreva sua opinião abaixo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para os próximos relatórios.